Olá, boa tarde. Eu sou a Camila Máximo e esse é o nosso primeiro MapaCast. Se Deus quiser, é o primeiro de muitos. Bom, só para contextualizar, esse é o podcast das empreendedoras protagonistas. O Mapa da Mulher é uma empresa que trabalha com empreendedoras, que trabalha para empreendedoras. E todas as nossas ações são pensadas em trazer conhecimento, reconhecimento e fortalecimento. E hoje, nossa primeira convidada é a Jaci, nossa protagonista. Boa tarde, Jaci, seja bem-vinda. Boa tarde. E esse espaço é seu, muito mais do que meu. É nosso, né? É nosso. Mas pra gente começar, a gente tá um pouquinho nervosa, porque é um primeiro, é um começo, né? Então, paciência com a gente, mas vai dar tudo certo. Vai. Jaci, eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é a Jaci Moraes. Um pouquinho da sua história, que você se sentiu à vontade para compartilhar com a gente. Sim, eu sou Jacineide Moraes, tenho 47 anos, sou de São Carlos, né? E venho nessa trajetória de ser uma empreendedora, uma mulher que reconhece o seu poder e o seu potencial. Já faz 12 anos que eu estou na área de manicure, né? E comecei num momento difícil da vida, no momento em que eu precisava de um sustento maior. Eu e o pai da minha filha, na época, a gente passava por um momento difícil e eu precisava fazer algo. Quantos anos você tinha quando você começou? Olha, eu tinha 32 anos na época, já fazem 15 anos já que eu comecei, né, devagarzinho ali. Então, há 15 anos que eu tô nessa jornada empreendedora. Quando você começou, como foi? Assim, você falou que foi um momento difícil, né? Mas detalhe um pouco mais pra gente como foi esse momento, assim, por que você escolheu essa área, assim? Na verdade, eu acho que a área que me escolheu, viu? Porque eu tava fazendo minha própria unha, assim, pensando que eu precisava, na época, comprar algumas coisas pra minha menina. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar aqui em casa, né? E eu estava fazendo minha unha, eu falei, eu vou começar a fazer unha também. Eu posso trabalhar em casa e posso cuidar da minha filha. E foi assim que eu comecei, mas eu não sabia absolutamente nada, e comecei. Comprei lá algumas coisinhas e comecei a fazer. Com a coragem. Pedi para duas vizinhas, que eu falo que são duas pessoas que me ajudaram muito, né? A Rose e a Vera, elas me deixaram treinar nelas por um bom tempo. Aí elas mesmo me disseram, olha, já pode começar a cobrar. Aí eu comecei a fazer de casa em casa, punha minha mochilinha nas costas. Maria Eduarda ficava com a avó e eu ia fazer onde me chamava. Eu não tinha medo de lugar nenhum. Eu ia. E isso foi me trazendo experiência, me trazendo força, né? Quando eu comecei a pegar meu primeiro dinheirinho de unha, aquilo me deixou tão feliz. Falei, eu sou capaz, eu posso também, né? Foi assim que eu comecei. Mas você falou uma coisa que foi interessante, né? Você lembrou de duas pessoas que deixavam você fazer, testar. E como é importante, né? E passe o tempo que for, a gente sempre vai se lembrar daquelas pessoas que acreditaram na gente, que deram oportunidade. Porque às vezes é tão difícil isso, né? E às vezes a gente só precisa apoiar alguém ali. Então, eu acho que a gente, depois de um tempo de caminhada, a gente deve sempre lembrar disso, de quando a gente começou e que a gente faça o que fizeram por nós, né? Dar um apoio, de dar uma mão ali. Exatamente, porque faz toda a diferença. Ninguém vive só, né? A gente sempre está precisando de alguém. E eu sempre, toda a minha trajetória que eu falo que eu nunca vou me esquecer delas, duas, né? Depois eu tive minha mãe, que me ajudou, né? O meu ex-marido me ajudou bastante também na época, me incentivou muito, porque há 15 anos atrás, você não tinha esse apoio empreendedor, esse incentivo para a mulher ser como ela é hoje, né? A gente estava ali, mas por detrás das câmeras, por assim dizer, né? Sim. Ainda mais o trabalho de manicure, que não era ainda tão valorizado como é hoje, né? Sim. A gente como mulher tem muito mais desafios, né, a enfrentar. E você falou, comecei era uma coisa que eu conseguia cuidar da minha filha e trabalhar, né? Então a gente pensa isso. O empreendedor não precisa se preocupar com isso. Eu vou arrumar um emprego. Não preciso me preocupar que eu tenho que cuidar do meu filho, da minha filha enquanto eu trabalho. A gente precisa se preocupar com isso. Então é mais um dos nossos desafios, né? Mas que bom que deu certo e que você continuou. E durante todos esses anos, você seguiu nessa trajetória? Como foi isso? Eu trabalhei. Foi acontecendo isso? Eu fiquei um ano trabalhando indo nas casas, trabalhando na minha cozinha. Na época eu lembro que eu atendia na cozinha. E ela aquele corre, né? Fazia o almoço, lavava tudo, limpava tudo e deixar a casa em ordem. E depois,
uma amiga me deu a oportunidade de trabalhar no salão dela. Trabalhei mais um ano, ali eu peguei muita experiência, ali eu cresci bastante. E com o passar do tempo eu fui sentindo a necessidade de ter o meu próprio espaço. Porque você vai criando, né, seu estilo de trabalho. Sim. Quando você começa a sentir essa necessidade de ter o seu próprio jeito de trabalho, né? Aí eu abri um salão meu, trabalhei um ano, aí tive mais uma pessoa trabalhando comigo, no mesmo espaço que eu. Trabalhei 3 anos assim. Aí eu adoeci. Nesse momento, houve uma oportunidade de trabalhar no financeiro de uma empresa, né? Aí eu fechei o meu salão, fui trabalhar no financeiro, eu trabalhei mais 7 anos. Nossa, bastante. Mas assim, a manicure estava na minha veia, porque tinha horas que eu falava, ai, queria tanto estar fazendo unha, mas eu falava, ah, não, aqui está melhor. Aí quando eu fui desligada dessa empresa, que a empresa precisou passar por algumas reformas, né, estruturais, eu não me vi fazendo outra coisa, a não voltar a fazer o que é o amor da minha vida, que é a manicure, né. Então agora já faz 4 anos que eu retomei a minha profissão de manicure. Então ao todo dá 12 anos de profissão, mais ou menos. Bastante. E você tem clientes que você tem contato da época de quando você começou? Tenho. Quando eu retomei agora há 4 anos atrás que eu retomei, eu voltei a fazer a manicure tradicional, porque fazia quase 8 anos que eu estava fora do mercado e eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, né, nessa área da beleza. E eu postei no Facebook, estou de volta. As minhas clientes, que eram minhas clientes antes, voltaram a fazer unha comigo. E uma delas que me falou, né, você não vai fazer alongamento? Eu falei, o que é isso? Né? E eu tenho uma que depois que eu mudei, veio comigo, que eu moro bem longe delas agora, está comigo até hoje, já faz 12 anos. Gratificante, né? É, muito. Porque você acompanha a vida da pessoa. A menininha dela, eu lembro que eu fazia florzinha na mão dela, ela de fraldinha, lá no salão, a Mariana, né, filha da Amanda, estava ali com a gente. Hoje eu faço a unha dela e da mãe, eu falo, meu, né, que sensação mais gostosa, né, que é de você fazer parte da vida, né, das pessoas. É porque todo o trabalho em si, né, ele é isso, você faz parte da vida das pessoas, não é... E a gente, como esse tipo de serviço que a gente presta, assim, que é mais pessoal, você vê a vida da pessoa, engravidar, ter filho, casar, enfim, as trajetórias, as jornadas da vida, né, o que acontece, a gente acompanha. E você comentou que você não sabia o que era alongamento, em gel e tudo mais, mas você foi buscar se aprimorar. Sim. Eu fui procurar na internet, falei, o que é isso, né? Aí eu comecei a procurar e olhar e ver, eu me encantei com o que eu estava vendo. Eu falei, gente, eu sempre amei transformar, né? Você pega uma mão, pega um pé e transforma, você vê a mulher feliz porque está bem arrumada. E quando eu vi o alongamento que eu podia transformar muito mais, aquilo me encantou. Aí eu comecei a estudar, comecei a procurar como fazer, alguém que pudesse me ensinar. E logo estourou a pandemia. E como foi a pandemia? Aí estourou a pandemia, eu falei, e agora, hein? Porque o seu trabalho é uma coisa muito... Você pega na pessoa, né? Você toca. E a pandemia, esses foram os trabalhos que foram... Sem contar que as pessoas não saíam de casa, então, né? Acabava que a gente... Não tem como. Você sai mais de casa, por exemplo, fazer uma reunião, você se incomoda de estar ali mal arrumado, estar com a unha, né? Eu até brinco, eu falei para uma cliente esses dias que quando ele tá até faz reunião com a mão assim... disfarçando, porque é incômodo. Mas quando você estava em casa na pandemia, né, isso acabou, imagino que deve ter diminuído bem os seus atendimentos. É assim, ó, na época eu trabalhava um paralelo, né? Eu trabalhava ainda no financeiro, que era uma empresa voltada para a área da construção, então nós não paramos até, né? Entendi. Mas depois das 5, eu estava em casa atendendo. Quando estourou a pandemia, o que eu fiz? Eu aproveitava esse tempo que eu não tinha mais como atender para estudar. Comecei a estudar online. E fui treinando em mim, na minha filha, sabe? Então eu aproveitei esse tempo, não vi como um tempo que eu não... Ai, que desespero é esse? Falei, não, eu vou usar esse tempo a meu favor. E estudei. E estudo até hoje, né? Porque essa nossa profissão, a gente tem que saber muito de anatomia, saber o que você está fazendo, o que aquele produto faz na sua unha. Então requer constante aprendizagem, né? E tem muito...
muitos mitos, né? Muita coisa Tem. que rola por aí. Você vê, ultimamente teve um mito que falaram que a cabine que nós usamos dá câncer. Eu até fiz uma postagem explicando sobre isso, né? Que acontece? Se nós ficarmos exposto a essa cabine por 20 minutos diariamente, dias consecutivos, há a possibilidade de você ter esse câncer de pele. Mas o nosso trabalho, nós trabalhamos com segundos, põe, tira, põe, tira. No total, de todo o procedimento pronto, vai dar no máximo 10 minutos cada mão. E é intercalados. E esse estudo, ele não foi feito baseado no nosso trabalho. Ele foi feito, né, em outro lugar e em exposição constante. E sem contar também que o dorso da nossa mão, ele tem essa resistência maior ao sol, não que não vá causar, certo, né? Mas ele tem ele não é tão sensível contra as outras partes do nosso corpo. Então a gente tem que estudar sobre tudo isso, a gente tem que falar com as clientes, né? Porque clientes novas, esses dias mesmo uma cliente mandou para mim, queria fazer alongamento, você pode explicar para mim sobre a cabine, que eu tô com medo? Sim. Então não é dizer que não é mentira, mas por quê? Não é que é mentira, não é bem assim, né? Então tem contexto, tudo isso. Né? Mas por isso a importância da gente saber, né? O conhecimento, ele literalmente liberta. Porque muita coisa a gente passa por não saber, muitos lugares, Sim, muitas situações a gente se coloca por não saber. E eu acho que é importante, você trouxe o exemplo, né? É importante o estudo, mas entender os contextos, né, de tudo. Porque muitas coisas só apavoram a gente e a gente não sabe lidar, né? Não tem como. Primeira reação, você tem medo, né? E agora, né? Mas é complexo, é até irresponsável, né? Algumas coisas, do jeito que algumas notícias são perpetuadas. porque hoje tudo é muito rápido e num volume muito grande, né? E a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, né? A gente sabe que onde há fumaça há fogo, né? Mas o que é verdade, o que não é verdade, né? Filtrar, né? Senão a gente vai enlouquecer em todos os setores da vida da gente, né? Vai. Bom, depois eu vou tirar uma dúvida da unha, que eu acho que é uma dúvida. Eu tava até conversando com a Mar no caminho, que eu acho que é uma dúvida geral, né? Qual a diferença entre a unha em gel e a unha tradicional? Por que a unha em gel ela é mais... por que ela é mais prática? Por que vale a pena, né? É isso quando você quiser trazer sobre isso também. Porque eu acho que é uma dúvida. Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria te perguntar, no decorrer da sua trajetória como empreendedora, né? Algumas coisas a gente enfrenta em qualquer segmento, em todos os segmentos como empreendedora, né? Algumas dores são muito compartilhadas e eu vejo isso diariamente, porque todos os dias eu converso com empreendedoras e a gente se identifica muito rápido, porque algumas dores são iguais, né? Independente do segmento, independente do nível da empresa. Às vezes a gente pensa que uma não passa, mas passa também, ou passou e usou uma estratégia, a gente vai compartilhar como usar isso, mas assim, no decorrer da sua trajetória como empreendedora, o que você lista como desafios? Você fala, isso foi um desafio, isso foi um desafio. O que você... Quando você pensa nisso, o que vem na sua cabeça? Para mim, o maior desafio foi... eu tenho déficit de atenção. Então, quem tem, né, sabe que eu aprendo, mas numa velocidade menor, né? Então, eu tenho que repetir mais vezes isso. E para eu chegar no mesmo resultado que uma pessoa consegue com um período menor, eu tenho que escrever muito mais, né? Isso para mim foi um desafio, porque houve momentos que eu achei que eu não fosse capaz. Houve momentos que eu falei, não é para mim. Daqui para frente, acho que é muito para mim. Eu tô achando que eu sou muito, como é que eu posso te falar? Tô querendo demais para mim. Mas aí eu falei, não. Eu entendi que cada um tem um tempo, né? Cada um tem o seu período. Alguns aprendem melhor ouvindo, outros vendo, né? Então, isso para mim foi um dos grandes desafios. E sentar, ainda eu lembro que várias vezes era 2 horas da manhã, eu estava ali repetindo a mesma coisa, minha filha falava, mãe, vem dormir. Mãe, já é tarde, amanhã você vai trabalhar. Eu falava, não, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, eu sou assim até hoje. Eu fui fazer um curso em Santa Catarina, eu gravei todo o curso, voltei para São Carlos, e aí eu vou um pedaço do curso, eu vou lá estudando, vou vendo, ouvindo e fazendo. Então, esse foi um dos grandes desafios que eu senti, né? E falo para toda e qualquer pessoa, você, mulher, que sente essa necessidade, que fala assim, não,
Não duvide da sua capacidade. Você é capaz de fazer aquilo que você deseja. Todas nós somos. Para uns é mais rápido, para outros é um pouco mais devagar, mas todas nós conseguimos chegar no nosso objetivo se nós focarmos no objetivo e tiver do nosso lado pessoas que nos ajudam. Pessoas que nos dizem para nós que nós não vamos conseguir, diz, olha essa pessoa, não ouça, né? Porque essa pessoa ela não tem a própria capacidade de fazer isso. Eu acho que muito importante essa fala, muito pontual e com certeza alguém precisava ouvir, né? Eu acredito que é isso. Às vezes a nossa boca ela é usada para abençoar outras pessoas, às vezes não, quase sempre, né? Mas isso que você falou, a gente tinha até comentado sobre isso antes, sobre a forma de aprender, e eu falo isso como professora, né? Pela minha formação. Temos formas, cada pessoa aprende de um jeito. Uma aprende ouvindo. Quantas pessoas preferem audiolivro? Porque ela absorve melhor. E quem prefere ler, quem escrevendo, que vai ouvindo, vai escrevendo, né? Todo mundo já teve na sala de aula aquele amigo que não escrevia, não abria o caderno e absorvia. Poxa, como? Mas pessoa absorve de uma forma, outra pessoa absorve de outra, né? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo estar concentrada em uma coisa e estar ouvindo outra coisa. Eu não consigo me concentrar nas duas coisas. Por exemplo, estar trabalhando no computador e estar ouvindo um podcast, um audiolivro. Eu não consigo. Também não. Eu me perco. A hora que eu estou escrevendo, que eu estou ouvindo. O meu tempo de concentração é muito curto. Então, eu tenho que estudar um pouco. E quando eu minha mente começa a vaguear, eu falo, bem, paro aqui, porque até aqui eu absorvi. Daqui para frente vai ser tempo perdido. Aí eu vou fazer outra coisa, ou eu volto mais tarde, ou eu volto no outro dia, né? Porque é que nem você falou mesmo, né? Eu não consigo fazer nada, nem com alguém conversando perto de mim. Porque eu me disperso com muita facilidade. Tanto é que no meu espaço, é eu e a cliente, né? Você já esteve lá, você viu como é que é. Então, assim, eu nem gosto de ter muita gente falando ao mesmo tempo, porque aquilo eu não sei para que eu presto atenção, né? Então, são pontos que a gente tem que a gente tem que se autoanalisar e falar, é assim que eu sou, ok, tudo bem. Faz sentido para mim e eu vou conseguir assim. E se respeitar, né? Sim. Eu acho que se autoconhecer, entender, você entendeu que você prefere aprender de outra forma e para você é melhor assim. Você prefere atender uma cliente, só ela, não com outras, e cada um tem uma forma de atender. E não tem nada de errado com isso. Eu acho que o principal é isso. Você se entender, você se conhecer e se respeitar. E trabalhar dentro dos seus limites. Sim. Se você trabalha assim, ok, vamos fazer assim. Como eu disse, eu por exemplo, também não consigo tá ouvindo e tá fazendo um trabalho. Eu prefiro quando eu estou ouvindo. Agora depende, se estou fazendo alguma coisa e não exige intelectualmente que eu esteja pensando, por exemplo, lavando uma louça, fazendo alguma coisa em casa, eu gosto de estar ouvindo alguma coisa. Mas é outro contexto. Agora, se eu estou escrevendo, se estou fazendo alguma coisa no computador, geralmente eu prefiro estar fazendo só aquilo. Porque eu me confundo e tudo bem, é a minha forma, é o meu jeito e é isso. E tem quem faz diferente. Sim. Mas a gente se conhecer. E eu acho que cada dia mais isso tem sido colocado, né? E a importância disso, de que nós somos diferentes. Cada um age de uma forma. Não existe esse padrão que foi determinado, né? Eu conversei recentemente com a Dani, que é uma protagonista também. E a gente fala, cada pessoa, ela age de uma forma, ela pensa de uma forma e ela aprende de uma forma. E só que hoje isso, por exemplo, o Caio passou recentemente por uma avaliação, para uma avaliação diagnóstica e aquela avaliação que você vê se a criança tem TDAH, né? Todos enfim, né? Vários níveis. E eu falei, nossa, quanta coisa que a gente carrega, né? Porque a gente não foi avaliado lá atrás, ou porque a gente não absorveu, porque isso não era tão colocado, né? Porque antes se você tinha uma dificuldade, ou se você tinha, seja qual for, né, o considerado diferente, isso já era taxado, ou é bagunceiro, ou é rebelde, ou é lento, ou era algumas coisas assim. Ficava de castigo Muitas vezes, né? Não era olhado como é hoje. Então, muita coisa que a gente carrega na nossa vida hoje foi por conta de coisas que não foram olhadas lá atrás, né? Não foi olhada com atenção. Então, as pessoas falam, hoje, mas todo mundo tem tudo hoje. Não, a gente sempre teve. É que nunca foi olhado para isso.
né? Sempre teve pessoas com déficit de atenção, teve pessoas com altas habilidades, sempre teve pessoas com TDAH, enfim, com N coisas. É que nunca foi olhado para isso, não é que hoje tem tudo, sempre teve, que nunca foi olhado. E as informações, é que nem a gente comentou, né? Ela vem numa velocidade muito maior agora, né? Hoje você quer saber sobre qualquer coisa, cor do esmalte dessa estação, você põe ele no Google, é na hora, muita rápido, informação, né? Então você consegue estudar mais, até se conhecer melhor, né? Porque você começa a ler, estudar sobre o assunto e você acaba entendendo melhor, né? Entendendo algumas coisas, né? Não, mas de fato, a informação hoje ela tá muito rápida. E a gente também tá absorvendo muito rápido, né? A gente tá numa... Por exemplo, a gente é de uma geração que não tinha WhatsApp, não, pelo menos era SMS, né? E ainda assim, você mandava um SMS de manhã e alguém respondia à tarde. Quando eu comecei a namorar era SMS. Caramba. Né? E pensar nisso não parece tão absurdo. Pensar que você mandava uma mensagem e você conseguia esperar a Mayara. A Mayara é da geração digital, a Mayara não sabe o que é isso. Verdade, né? E a gente mandava uma mensagem, ia pro trabalho e já se preparava para ter a resposta só. Sim, e produzia e estava tudo bem, a vida seguiu e a gente acho que até curtiu mais, porque... Sim, tem os dois lados da moeda, mas assim, como as coisas mudam e a gente se esquece do que aconteceu lá atrás, de como a gente lidava com aquelas coisas lá atrás, né? Falando, eu lembro quando a minha mãe trabalhava, a gente era menor e não tinha isso de WhatsApp. As coisas aconteciam, você ligava no trabalho. Se era urgente, você ligava no trabalho da empresa. Minha mãe trabalhava numa empresa, ligava na firma, a gente falava, né? Ligava no telefone da firma para como fosse muito urgente. Então, assim, se alguém ligava, sabia que alguém estava morrendo. Você tinha que ir lá no bar, era alguma comprar coisa ficha. muito grave para estar ligando. Né? E hoje é na hora. Então, isso, assim, claro que facilitou muita coisa, o acesso melhorou, né? As coisas acontecem mais rápido, isso é muito bom, né? É sempre bom. Mas a gente também tem que aprender a lidar com isso. A absorção está muito rápida, o nosso imediatismo também. A gente não tem paciência de esperar nada, tudo... A gente vai perdendo esse dom, né? Essa habilidade de ter paciência, de ter autodomínio, porque você acaba, que nem você falou, né? Para agora. Para agora. Tem coisas que não é agora, né? E a gente vai perdendo. Mesmo quem já foi muito paciencioso no passado, vem mudando esse ritmo, né? Você tá querendo marcar uma consulta, você não tem mais, eu quero agora, não responde esse WhatsApp logo, né? Sim. Porque a gente se adapta, nós somos adaptáveis. Né? É verdade. É a nossa natureza se adaptar. Então a gente vai indo e esquece de outras coisas. Então o meio muda a gente, né? Então o meio que a gente está inserido muda a gente. Onde a gente está, isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Então onde a gente está inserido, aquilo muda a gente. É verdade. Então a gente... Mas quando vai pensando, a cabeça vai lá longe, né? Você lembra de coisas, mas eu me lembro, não sei se você chegou a brincar na época que você era mais jovem, você é bem mais jovem que eu, mas papel de carta, que a gente passava horas trocando papel de carta. Então a gente tinha essa socialização entre nós, né? Hoje não tem mais isso, hoje é troca figurinha no WhatsApp, né? Esse tato... Tá faltando um pouco. Já troquei cartas. Eu tenho guardado acho que umas 200 lá em casa. Eu tenho um xodó, menina, numa papel pasta. De carta, aquelas pastas que eu lembro na escola. Cara, de vez em quando eu olho lá, até faço umas postagens, que saudade, né? Eu lembro, eu vou lá eu lembro que na catedral vendia na época, nas papelarias, aí você ia atrás. É muito gostoso, né? Eu lembro de ter uma pasta. Olha que engraçado, eu nunca tive fichário, porque onde eu estudava não podia fichário. Mas eu tinha uma pasta cheia de papel de fichário, de folha de fichário. Cada uma era de uma cor, porque trocava, né? Nem sei onde foi parar isso, né? Se perdeu em alguma mudança aí. A minha pasta que eu tenho de papel de carta é guardada a 7 chaves. Mas a gente vai mudando, vai se adaptando e assim, tudo que é novo, agora assim, mudando um pouquinho, né? A gente estava assistindo esses dias um documentário na Netflix, né? Não vou pronunciar para não correr o risco de falar errado, mas é do Google, né? Em resumo. E aí ele fala sobre quando começou essa parte do Maps, né? Falava sobre isso, que eles falavam sobre essa ideia de mapear todas as ruas, essa possibilidade, né? E é interessante que no meio do documentário
um dos idealizadores fala, né, ele vai numa companhia aérea e ele fala da possibilidade de a pessoa estar no voo e ela acompanhar isso pelo uma telinha. E ele fala, não, as pessoas vão poder acompanhar. Você vai estar viajando de avião, você vai estar vendo por onde você está passando. E isso é real hoje, né? A última vez que eu viajei, já faz uns 4 anos atrás, 3 anos de avião, e acompanhou a viagem toda, você vendo tela. Isso é uma coisa normal hoje. E lá atrás, quando foi falado isso, né, mais ou menos nos anos 90, 80, 90, era um absurdo, né? No documentário até mostra, quando eles saem assim, eles apresentam a ideia para vender a ideia, e as pessoas dão risada. E quantas histórias a gente vê disso, né? Verdade. Toda a história linda, né? Toda aquele resultado final de uma empresa, de um homem de sucesso, de uma mulher de sucesso, de uma empresa, passou por muita porta fechada. Exatamente. Aí a gente vê, a gente admira e a gente continua fazendo a mesma coisa, falando não pro que é novo. É. A gente continua repetindo a mesma coisa. Essa parte de você falar do não para o que é novo, para mim, assim, eu sou muito resistente nessa questão, sabe? Não, acho que do meu jeito é melhor. Você às vezes perde a oportunidade de provar algo que alguém já provou para falar para você que é bom, é porque ele já provou. Então você não precisa passar esse tempo, de perder esse tempo para dizer não realmente não deu certo. E hoje eu estou aprendendo quando alguém fala para mim, ou eu vejo algo que fala assim, não, assim dá certo. Eu tô mudando muito nessa questão de acreditar, né? Porque a minha geração vem de uma geração que a gente não... Que nem você falou, né? Por mais que hoje eu viva essa geração, nossa geração de tecnologia, a gente... é estranho às vezes, né? É muito surreal, né? Você lembra daquele desenho, acho que é Família Jackson, lembra? Você chegou a assistir? Lembro. Que já tinha toda essa tecnologia, robozinho. Ainda tenho uma amiga, Andréia Rosa, que a gente tem amizade já há mais de 20 anos, né? E ela falava assim, amiga, vai chegar uma hora que tudo vai ser botãozinho, não vejo a hora. Isso, 25 anos atrás. E esses dias ela foi fazer a unha comigo, eu falei, amiga, e chegou a era dos botãozinhos mesmo, né? Porque hoje você aperta, lava a louça, o micro-ondas esquenta, o iFood tá chegando na porta, né? É tudo. E isso parecia absurdo, surreal, impossível um dia. Um dia isso foi impossível. Você sabe que essa é uma das... Acho que esse é um dos grandes motivos que eu amo muito o que eu faço. Eu gosto muito da arte, eu gosto muito do artesanal, eu gosto muito desse estar perto, né? Prefiro ler no papel do que ler o digital, prefiro estar falando, sentar, tomando chá, tomando uma cerveja, que eu não gosto muito de chá, mas cerveja. Tá conversando que nem nós duas aqui, olhando olho no olho, né? E a minha profissão me proporciona muito isso. Muito. Porque eu tô o dia inteiro ali com uma pessoa, vivenciando, sabe? Uma história diferente. Como é gostoso, né? É muito bom. Quando eu pego na mão da cliente, que eu sento ali, que eu pego na mão dela, pra mim... eu falo que eu estou terapiando ali, né? Porque você ainda consigo ter ainda sentir esse calor humano perto um do outro, né? É gostoso. E você colocou uma coisa que eu sempre falo, né? Que o mapa me trouxe muitas coisas boas. E uma delas foi essa oportunidade de conhecer pessoas e de sentar ali. Independente do desfecho da reunião, sentar ali e conhecer mulheres todos os dias é um privilégio. Você conhece pessoas incríveis, histórias incríveis. Eu brinco, eu sempre falo na reunião, né? Eu nasci e cresci aqui, Minhoca da Terra. Minhoca da Terra. Minhoca da Terra. E eu conheço todo dia coisas diferentes aqui em São Carlos. Mas lógico, você não vai conhecer todo mundo, pessoas diferentes. Sim, esse ponto sim. Mas serviços diferentes. Às vezes coisas que a gente nem sabia que tinha aqui, ou que não existia. Produtos. Eu me lembro recentemente, que ficou marcada pra mim. Recentemente foi aniversário da minha prima e eu queria muito dar uma maquiagem para ela, um presente, e procuramos, fomos no shopping, não achei. Na outra semana, uma empreendedora sentou na minha frente e falou que ela vendia maquiagem infantil. Falei, poxa, olha isso. Tá vendo? Uma coisa simples, mas eu deixei de comprar, porque eu não achei ali, nem queria comprar online. Coisa bobeira, mas assim, faz diferença. Então, muita coisa a gente precisa saber, a gente não conhece, né? Isso falando aqui de São Carlos, né? Mas assim, todos os dias, assim, N situações, assim, de pessoas que me apresentaram trabalhos, eu falei, cara, que legal isso, as pessoas precisam saber disso. Como a gente não sabia disso? E você senta ali, às vezes tem experiências, coisas simples, muito simples. Às vezes você pega uma pessoa
que tem uma vivência maior que a minha, por exemplo, que ensina coisas incríveis do dia a dia. Sim. Né? Tem uma cliente minha que me ensinou como... Coisa simples, ela me ensinou como tirar uma mancha de uma camiseta minha lá. Coisa que eu já tinha procurado na internet. Só que a experiência de vida dela trouxe essa história para mim. Foi um conhecimento que eu agreguei. Exato. Não é? E é sobre isso que eu vivo falando, né? Vamos usar o termo pregando, no sentido. Essa troca. Essa troca, essa experiência. Quanto mais a gente conversa, mais a gente conhece, a gente ouve a experiência do outro. E você usou né, você tocou no assunto de você aprender com o outro. A gente aprender com nossos erros é importante, mas aprender com o erro do outro e não precisar errar para aprender é melhor ainda, não é? Tem um texto... A gente pode passar por isso porque a gente precisa errar. Se o outro já errou e falou, olha, por aqui não dá certo, vamos por aqui. Mas você sabe que tem um texto bíblico que fala, né, que o argucioso, ele vê o perigo e se desvia dele, né? Então, se você tá vendo, se alguém tá te informando, tá te falando, olha, eu já passei por isso, não faz isso. Exato. Né? Então, vamos... E é muito bom estar ali, sabe, com pessoas de todas as idades. Eu atendo do pequenininha, que às vezes vai com a mãe lá, tem que ter a horinha dela, né? Só pra mim passar um creminho, fingir que eu tô, né, fazendo. E até eu falo que é dos 7 aos 100, né? Porque eu tenho clientes bem idosinhas. E esse meu trabalho, ele me traz essa possibilidade, né? De vivências, de histórias, a pessoa conta, eu tenho uma cliente minha que ela fez uma cirurgia agora, ficou 40 dias, né? E ela estava assistindo um documentário comigo. Um dia ela chegou lá, estava assistindo um documentário acho que Daniela Pérez lá, assistindo. E ela fez a cirurgia, ficou 45 dias sem vir. E ela veio essa semana, ela falou, põe lá pra mim onde eu parei. Eu falei, o quê? Então eu falei, tá vendo? Eu faço parte da história delas e elas fazem muito da minha história, da minha vida também. Com certeza. Acaba pegando uma afinidade, um afeto ali. Agora não é mais toda semana, porque agora mudou, viu, gente? A gente não tem mais tempo para ficar toda semana na manicure. Sem condições. Não pode, é uma vez por mês, né? Porque agora tem toda essa tecnologia que está ajudando muito a gente nessa questão da beleza, da inovação, né? Ótimo gancho para você trazer a diferença. Então, por que agora a gente não precisa toda semana mais? Que caos, gente. Porque, quem consegue ficar 2 horas da semana? Não tem como. Antigamente, ir à manicure e ficar lá 2, 3 horas era muito bom, porque a gente tinha esse tempo, era de sexta ou de sábado. Eu lembro que eu ia com a minha mãe, né? Minha mãe às vezes ia na manicure, eu ficava lá brincando e tal. Hoje, a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem muitas. Nós somos mulheres empreendedoras, somos mães, somos esposa, né? Então, a gente... eu podia agora estar no mercado, eu podia estar fazendo meu cabelo. Então, a manicure tradicional é aquela manicure semanal. É aquele esmalte que demora para secar, né? É aquela extra brilho que você passa, você não pode sair dirigindo, você não pode pôr a mão na bolsa. Então, você tem que ficar esperando horas o esmalte secar. A manicure moderna, que é a manicure que nós vivenciamos hoje, que é o que eu trago no meu espaço, tem várias amigas profissionais fazendo isso hoje, que é o gel. Você pode trabalhar com gel no alongamento, na esmaltação, na unha natural, na unha artificial, né? É um procedimento que, logo que você termina o procedimento, que você esmalta e põe na cabine, em 2 minutos esse esmalte está seco. Você pode fazer o que for, você pode até pôr o tênis que a sua unha não vai borrar. É assustador, né? Você viveu essa experiência há pouco, pela primeira vez. E uma vez que você tem essa experiência, que você sai dali com a unha pronta, você já pode sair, dirigir, você pode ir no mercado, você pode lavar uma roupa, você pode fazer o que você quiser e saber que semana que vem, aquelas 2 horas que você ia perder na manicure, você está fazendo outra coisa. Você está indo no mercado, você está indo no cabeleireiro, você está indo levar o menino no médico, né? Então, essa é as vantagens que a tecnologia, né, nessa área de estética, de mão, de esmalte, traz para nós hoje. É muito vantajoso. Sim. E acompanha, como você disse, a gente está nessa onda de rápido, imediato, sem tempo. Então a gente não tem tempo nem de esperar 5 minutos não ia secar mais. Se a você gente tem que sair, né? Eu sempre foi um caos, meu Deus. Toda vez que eu saía, Ainda bem que eu sempre tive pessoas muito boas e abençoadas que
me socorriam, depois eu ficava, olha, manchei, Ai, eu borrei. Mas realmente é isso, né? E o mercado vai mudando, vai se adaptando. E com certeza, a primeira vez que alguém trouxe essa ideia da unha em gel, será que é bom? Né? Será que isso... Agora eu vou aproveitar só para, né, essa parte mais desse tipo de pergunta, mas esse ponto de que você trouxe, demora mais para sair. Então, por exemplo, eu passei 25 dias com a minha unha pintada e vou de novo, vou até você tirar e passar de novo. Esse ponto da unha ficar sempre com esmalte, isso faz mal pra unha? Isso prejudica? Não, porque assim, ó, é um mito que unha respira. Unha não respira. Né? O que acontece? Pergunta da Ju, minha sogra. A unha, ela não respira. Tudo que a unha precisa, né, ela vem aqui do comecinho da matriz aqui, é o que ela traz. Porque, veja bem, quando nós cortamos a nossa unha aqui, onde tem a borda livre, que nós chamamos, é onde começa a crescer, que depois que termina o leito, se você cortar, você tem dor? Você não tem dor, então ela é morta. Né? Ah, mas a minha unha tá fraca, mas a minha unha tá branca. É assim, olha, como a nossa pele, como o nosso cabelo, a unha precisa ser hidratada. E a gente não tem o hábito, nós não fomos acostumados ao quê? Todo dia hidratar a cutícula, mesmo que você esteja de esmalte, você tem que passar um hidratante na cutícula, esfregar, né? Então, voltando, eu fugi um pouquinho. TDAH, gente, tudo normal. Certo. Tudo sob controle. Faz mal ficar com esmalte? Não faz, porque a gente vem... Quando eu começo o procedimento, eu tenho toda uma preparação da unha natural. Eu tenho a lixa certa, eu não danifico a unha. A gente vem com um produto protegendo essa unha, né? Então, quando você está ali com esse produto na unha, esse produto não vai danificar em nada a sua unha. Nada, absolutamente. Ela vai crescer normalmente. E quando a gente tira essa esmaltação em gel ou vai fazer a manutenção do alongamento, você vai ver que a sua unha está lá, está bem, está saudável, está crescendo normalmente. Não danifica em nada, não. Vocês podem ficar tranquilas que esmaltação em gel, alongamento, todo esse procedimento, se o profissional que está mexendo na mãozinha de vocês, se ele tiver conhecimento, se ele souber de anatomia, entender, estudar a sua unha, estudar o seu leito, nunca você vai ter problema em estragar as unhas. Não vai ter mesmo, porque o trabalho ali, a preparação vai ser muito bem feita. Então, o que tem por cima ali, o produto que vai em cima, ele está protegido, a unha está protegida. É isso. Bom, né? Quanto mais conhecimento, melhor. E às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por medo e por receio, né? Confesso que eu também tinha receio. Mas, enfim, é isso. Jaci, agora a gente falou sobre os desafios, né? Vamos falar de coisa boa também. Não que os desafios não sejam, porque eles nos impulsionam, né? Porque se a gente não tem... Se o barco não balança, né? Mas qual foram as suas conquistas no decorrer da... Gente, posso falar? Tá aqui, eu não imaginava. Cara, eu tô assim, olha... Pensando assim, quando eu comecei, há 4 anos atrás, que eu retomei a minha vida... profissional, né, minha segunda profissão, que é ser manicure, eu fico como um desespero mesmo, né, eu estava separado, tinha me divorciado e pensei, eu tenho que ser independente. Então eu tinha como objetivo simplesmente manter minha casa, mas eu vi que eu podia mais, que eu posso mais, né. Então, olha, eu já conquistei várias coisas. Hoje eu tenho um espaço que ele é climatizado, tanto para o frio como para o calor. Eu tenho todos os produtos que eu tenho são originais, eu não compro nada que não é original, que não é pela Anvisa. Consegui ir para Santa Catarina fazer um curso, né? Vindo do meu trabalho, né? Eu e meu marido, a gente conseguiu comprar uma casa, abrir um novo espaço agora, nessa minha casa nova, né? Parece que foi perfeito, né? Que você falou que... Foi. Do jeito que... E assim, a gente quando corre atrás, quando a gente tem do lado da gente pessoas que pegam na nossa mão e nos impulsiona, e tendo Deus na frente de tudo, né? A gente fazendo tudo certo, honestamente, orando sempre, pedindo orientação. A gente, quando eu fui comprar essa casa aí, meu marido, eu falei para ele, olha, eu preciso de um lugar que eu preciso trabalhar em casa, eu tenho já como objetivo. É isso que eu gosto, de ter o meu espaço definido ali. Quando apareceu essa casa com esse espaço já montado na garagem, assim, separado da casa, eu falei, essa casa é nossa, foi feita para nós.
combinou tudo, sabe? Até cor de móveis, combinou com tinta que estava lá. A Cláudia, que foi a corretora, Cláudia Rivero, né? Ela escolheu a casa assim, eu falei para ela, eu preciso de uma casa assim, assim, assim. E foi uma escolha, ela falou assim para mim, olha, você tem que vir ver essa casa. Essa casa é a sua cara, é sua essa casa. Aí nós fomos lá, meu marido falou, não tem como ser outra, né? E aí eu fui conquistando isso. Hoje, agora, eu tenho um objetivo na minha vida, sabe? Eu quero ajudar mulheres que pensam que não são capazes. Eu quero ajudar mulheres que acham que para mim não dá certo. Dá para você dar certo, assim como deu para mim, assim como deu para Camila. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que falar, não, eu vou fazer. E batalhar. Eu sempre tenho um lema e eu digo para minha filha, comece com o que tem, o resto vem. Não precisa esperar você ter o melhor salão, sei lá o que você vai fazer, vender roupa. Começa vendendo 3, 4 peças. Dessas 3 você faz 8, você faz 12 e assim vai indo. E faça. Procure pessoas que você sente que quer que você vá para frente. Pessoas que não querem que você vá para frente ou que falam que você não é capaz, você não precisa desfazer dela, mas simplesmente filtre, né? Então, gente, nós mulheres, nós temos esse poder. A gente fez um filho, a gente criou uma família e a gente está ali todo dia. Como que a gente não consegue pôr em prática o que nós sonhamos, os nossos desejos? Muitas vezes não é fácil. As pessoas colocam na cabeça da gente que nós não somos capazes, mas nós somos muito capazes. Você falou uma coisa que só a gente tem, mulher. Nós somos geradoras. Somos. Isso é nosso. Ninguém tira. Nós somos feitos para gerar, né? Isso, independente de qualquer coisa, tá? Nós somos geradoras. Então, seja de filho, seja de empresa, seja de prosperidade, nós somos geradoras. Então é isso, a gente tem que acreditar nisso e colocar isso na cabeça, que nós vamos gerar. Quando você tem um desejo, que você tem um objetivo, que você tem um alvo, eu aprendi uma coisa com a minha mentora, a Vanessa Guzzi, ela disse assim para mim outro dia, eu nunca mais esqueci, ela disse assim, olha, quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve. Qualquer coisa tá bom. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, dê o primeiro passo. Sim. É um passo depois do outro, né? A direção é mais importante que a velocidade, né? Isso é muito mais importante. Isso também é muito... Mantenha o seu tempo, faça as coisas no seu tempo. Que nem eu falo, eu tenho uma coisa comigo, eu não preciso ser melhor que ninguém, eu preciso dar o meu melhor. Não seja medíocre no que você faz, faça o seu melhor. Levantou, saiu da cama, faça valer a pena. Não precisa ser o melhor do que o do vizinho, faça o seu melhor. Né? Que a gente tem pessoas que a gente olha e a gente fala, meu, que trabalho bacana. Eu tenho várias profissionais aqui na cidade que eu falo, meu, que profissional excelente. Converso com elas, mando mensagem, oi, tudo bem, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos trocar ideia. Vamos colocar isso para girar, vamos colocar essa roda feminina para girar. A gente não precisa ser concorrente. Não. Cada um tem a cerejinha do seu bolo, né? Exato. E vamos embora, vamos correr atrás do que é nosso e o que é seu, o que é meu, está guardado e não é de ninguém. Exato. Você só tem que correr atrás. A porta que Deus me deu, só eu tenho a chave. Exatamente. Ele abençoa, mas você tem que mostrar para ele que você é merecedor. Você tem que correr atrás, fazer por merecer as bênçãos, né? Você trouxe uma coisa que é importante, de concorrência. E é também algo que todas as protagonistas que estão com a gente até trouxe isso no último encontro, né? Que a gente fez uma dinâmica rapidinha, que no fim a gente ficou tão animada que não deu nem muito tempo da dinâmica. Foi tão gostoso, né? Nosso último encontro. Mas nesse sentido, né? A gente, resumidamente, entregou uns papeizinhos com o número e no final eu pedi para elas encontrarem a dupla com o mesmo número, né? E não tinha dupla. Essa é a ideia da dinâmica, não tinha dupla. E aí por quê? Por isso, porque não tem ninguém igual a gente. Não. O meu número é meu número, né? Aquilo é meu. A gente não tem concorrente. O jeito que eu atendo, só eu atendo. O jeito que você atende, só você atende. Não tem concorrência. E a gente não tem que se comparar também. Eu acho uma coisa importante. A gente tem que admirar outras pessoas. Sim. E admirar e valorizar e respeitar a história do outro. Exatamente. Né? Eu acho que isso é honrar, né? Tem um amigo que ele usa muito o termo honrar. E eu acho que isso é muito precioso. Honrar a história, a nossa, do outro, respeitar. Mas não se comparar.
Eu tenho que... Isso eu falo pra mim. É fácil a gente falar que é bonito, mas isso no dia a dia, praticar é difícil. Eu tenho que me comparar com a Camila de 5 anos atrás. Quem era a Camila 5 anos atrás? E quem é a Camila hoje? E não a Camila de hoje com outra pessoa. Não, eu tô competindo comigo mesma. É comigo que eu tô me competindo. Eu tenho que estar diferente do que eu tava alguns anos atrás. Eu tenho que lembrar de onde eu saí, de onde Deus me tirou, de onde Deus me colocou, né, dos caminhos. E isso eu falo no sentido pessoal, profissional, diário. A gente tem que se comparar só com a gente. A nossa competição é com nós mesmos. Como eu vou ser melhor hoje do que eu fui ontem? Verdade. Né? Como eu vou melhorar na minha profissão, como eu vou atender melhor hoje, como eu vou entregar uma coisa melhor, como eu vou fazer do meu cliente uma experiência. Isso, a palavra experiência, a palavra é o que a gente tem que lembrar. Não é só uma unha, não é um evento, não é um podcast, é a experiência. Qual que é a experiência da minha cliente estar aqui? Você é minha cliente. Vocês todas são minhas clientes, eu trabalho para vocês. A minha empresa, ela trabalha diariamente com ações para favorecer vocês, as empreendedores. Qual vai ser a sua experiência estando aqui comigo? Não só agora, mas desde quando você chegou. Qual vai ser a sua experiência lá no escritório tomando um café comigo? Nossos eventos, enfim, tudo. Quem está organizando, né? Eu acho que a gente tem que... É por inteiro, não é só também quem está participando. É a pessoa que me ajudou a organizar, é os bastidores. Qual é a experiência da Maiara na empresa, que é quem está comigo diariamente, né? O tempo todo. Ou de quem vai vir depois, ou enfim, é o todo. E eu acho que, enfim, né? Você sabe que fugiu do tema, mas... Tudo bem. Eu falo que quando a cliente senta na minha mesa, eu entrego para ela o que eu compraria. Eu compraria esse serviço? Exato. Eu gostaria de estar nesse lugar, porque o que eu quero? Eu quero que quando você tem seu horário marcado lá comigo, você fale, nossa, não vejo a hora de ir lá pra gente conversar, pra gente trocar ideias, pra minha mão sair de lá bonita, quando meu marido tá em casa, que meu marido tá de folga, ele faz suco, ele faz tapioca. Assim, ali, pra mim, é um lugar, assim, de família mesmo, de estarmos ali, descansando a mente, ficando bonita. E eu falo sempre pra cliente, eu quero que você venha viver todo dia uma experiência diferente comigo. Né? O sentar ali comigo é viver uma experiência, a gente começa a procurar cor, e cor de esmalte, que arte você quer. Não, eu já quero o redondo, eu quero o almond, eu quero quadrada. Porque hoje, você está aqui, daqui você já vai para um outro compromisso, terça-feira você já tem outro, quinta-feira você já tem outro, não é assim? Sim. Então, eu falo para as meninas, eu falo, gente, vocês têm que ser modernas hoje. Não é porque você tem 60 anos, tem 50 ou que nem eu que tenho 47, que a gente não pode usufruir do que é moderno, a gente não pode usufruir da tecnologia que temos hoje, né? Não pode ficar brigando com o novo, né? Não, o novo vem para ajudar também, né? Exato. Vem para dar essa, não é ligeireza que fala, deixar a vida da gente mais prática. Sim, exato, né? Mas eu acho que a gente conseguiu voltar numa coisa lá atrás. A gente não tem que brigar com o que tá vindo novo. A gente absorver o que é bom e o que não é. Mas assim, toda tecnologia, ela é boa. É a forma como a gente usa. E tudo é tecnologia. Eu lembro até hoje, na faculdade, um professor falando pra mim, ele falou assim, esse lápis é uma tecnologia. O que é uma tecnologia? É uma coisa nova que surgiu pra melhorar alguma coisa. Tecnologia não é só meu celular. Tudo que surge novo é uma tecnologia. E a gente tem que lidar melhor com isso. E aceitar o novo, né? E eu acho que... Eu fiquei refletindo muito essa série que eu assisti, porque eu acho que a gente acha bonito quando a gente vê uma série, uma coisa, nossa, olha que lindo, né, conquistou, quantos nãos ela ouviu e conquistou e seguiu, como se fosse romantizando essa dificuldade de aceitar o novo, né, essa dificuldade de abrir as portas. E é isso, galera, o mapa é novo hoje, mas um dia não vai ser. A gente tava... Fica a dica. Fica, né, gente, aproveitem, que senão vocês vão ficar para trás. E o mapa da mulher, o que ele traz para mim? Estar no mapa da mulher, que nem toda vez eu quero estar lá com a Camila, eu falo, Camila, a gente fez uma reunião essa semana, eu falei, quando você pensa, a Camila já vem com uma novidade, eu falo, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Ela pôs no grupo, né, sobre esse mapa cast, eu falei assim, não tô entendendo nada, mas já me põe aí que depois a gente conversa sobre isso, não foi? Foi. Então, a gente fala muito hoje da mulher independente, a gente fala muito de ser independente, de querer estar no mesmo nível dos homens. A gente não tem que estar no mesmo nível de ninguém. A gente tem que estar é tão gostoso, eu abro a porta do meu espaço e falo, aqui é meu quadrado. Eu me sinto, eu falo,
Aqui é tudo que... qualquer coisa que tem ali dentro, um esmalte, um algodão, qualquer coisa ali é construído por mim, é minha cara, é meu jeito. E todas nós merecemos isso, é isso que a gente quer. É isso que você merece, é isso que eu mereço, que você merece. Hoje você está construindo a tua empresa, né? Teu marido tem a dele, você tem a sua, meu marido tem a profissão dele, eu tenho a minha, mas nós estamos juntos ali, um ajudando o outro. Sim, né? Cada um. E eu acho só assim, olha, o tempo foi. Caramba! E eu acho que uma coisa só que é importante deixar, você trouxe, né, quando você passou uma fase complicada da sua vida, uma separação, enfim, um contexto, e você foi pro que você fazia. Como é importante a gente ter nossa independência. E como é importante a gente conhecer algo. Porque o que você sabia, ninguém tirou de você, é seu conhecimento. Conhecimento então, ninguém tira. Gente, nunca é demais a gente aprender, a gente estudar, a gente buscar. Ninguém tira da gente isso. Pode ser o melhor contexto ou o pior contexto, se você tem algo que você sabe, que você conhece. Né? E isso até eu acho que a gente vive num contexto que muita gente se formou em alguma coisa e exerce outra. É o meu exemplo também. E a gente ouve tanto que a gente acha que eu me formei em tal coisa, mas eu empreendo em outra. Nossa, eu não sou isso nem aquilo. Não, você é isso e você é aquilo. Né? Uma cliente nossa falou uma vez que ela tinha esse dilema, mas eu não sou isso nem aquilo. Nem... Não, você é tudo isso. Uma coisa agrega outra. Agrega outra. Conhecimento. Nunca é perdido. Não. Então, assim, tem oportunidade? Tem coisa que a gente tem vontade de estudar, tem coisas que eu tenho vontade de estudar que não tem nada a ver com nada que eu faço. Né? Eu falei pra Maiara esses dias, falei, nossa, eu tava vendo uns cursos, ela falou, você vai arrumar tempo. Que hora você vai arrumar pra fazer isso? Ai, caramba. Eu tô olhando aqui. Aí eu brinquei com ela e falei, nossa, que eu tenho vontade de fazer direito? Qual que é o contexto? Nenhum. Só uma vontade que às vezes dá. Pelo conhecimento. Quer dizer que eu vou atuar? Quer dizer... Não tem nada a ver. Não vai mudar nada na minha trajetória. Mas aprender mais. Quanto mais a gente sabe, melhor. Então, seja isso, seja outra coisa, seja um curso livre, seja sentar numa roda de conversa e aprender. Quanto a gente não aprende com as empreendedoras, quando a gente senta num encontro para conversar, numa roda de conversa? Segunda-feira, foi segunda nosso último encontro, foi, né? Segunda. Finalzinho ficou só ali os arroz de festa, né? E eu não queria ir embora de jeito nenhum, e o pessoal indo embora, e aí... Eu fiquei conversando com uma das protagonistas, eu esqueci o nome dela, aquela que é financeira também. A Fabi. E a gente ficou ali conversando num papo ali, gente, que eu falei, a gente aprendeu ali uma com a outra, ela tava falando, ela me fez a mesma pergunta, mas a minha unha é feia, minha unha não dá pra fazer, você vai estragar minha unha. Aí expliquei todo o contexto pra ela de como que funciona o procedimento, ela falou, mas é assim? Eu falei, é. Aí a gente está falando sobre escola, a gente está falando sobre as crianças, então você acaba trocando, é uma troca de conhecimento. O tempo todo. Né? O tempo todo. Não tem isso, isso não vai fazer mal para ninguém. Todo mundo que passa pela vida da gente deixa alguma coisa e leva alguma coisa, seja boa ou ruim. Todo mundo. A gente sempre aprende alguma coisa com alguém. Ou o que ser, ou o que não ser. Uma ação, ou ela mostra que essa ação é legal fazer, ou isso eu nunca quero fazer. Então, e a gente nunca perde por dividir o seu conhecimento. Porque quanto mais você ensina, mais você está... como é que fala? Você está absorvendo o seu próprio conhecimento e aprendendo mais. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, parece que você aprende sozinha, né? Você vai fazendo e aí vai vindo a ideia. Não, mas eu posso virar aqui, eu posso pegar esse alicate, eu posso não sei o quê. Em todas as profissões, acredito eu que seja assim. Quando você ama o que você faz com amor, faz com dedicação. Não é pesado, não é um peso, né? Não é um problema. Não. Que nem outro dia minha cliente falou, mas você vai me atender 7 horas da noite? Eu falei assim pra ela, olha, eu nem tenho, eu tenho cansaço físico, eu tenho vários problemas de saúde, mas eu falo pra ela, estar aqui com você, né? Falei pra ela, me faz sentir tão leve, tão bem, que eu tenho também, eu moro ali também, né? Tá tudo pertinho pra mim, é tudo gostoso. Eu saio dali, eu falo, que dia mais produtivo. É só tomar um banho e amanhã é outro dia e vamos de novo, né? É isso. É gostoso. E uma coisa que, segunda-feira do encontro, né? É um trabalho. Como eu falo, a empresa é um momento gostoso, mas ali tá interagindo com vocês, preparando aquilo é meu trabalho também. E eu entrei no carro e falei, nossa, que delícia saber que esse é meu trabalho. Falei pro Felipe, a hora que eu falei, nossa, que gostoso. Eu falei pra minha filha, né? Minha filha tá ela vai trabalhar, ela trabalha no estúdio com a tia dela, né? De fotografia e ela... quer trabalhar comigo também, porque eu acho que eu acabei... Ela vê essa minha felicidade e ela fala, mãe... Quero isso também. Eu quero ficar com a mãe também. Então eu falo pra ela que... Fugiu o que eu ia falar. A gente tava falando sobre o encontro, que eu falei que foi gostoso, saber que aquilo é um trabalho, e aí você trouxe... fugiu. Não, gente, fugiu. É isso. Tchau, fugiu. Realidade, é isso.
Dessa atenção é isso aí. Isso, ao vivo, é isso. Mas eu acho que a gente navegou por vários pontos interessantes. Eu acho que muitas me lembrei. mensagens. Lembrei. É isso. Minha filha falou assim, mãe, será que eu vou gostar? Eu falei, filha, quando você vê algo ou quando você faz algo que o seu coração canta, se naquele momento que você pegou ali o pincel, seu coração cantou, minha filha, não tem mais quem tire isso de você. Aquilo que vai te fazer feliz. E não quer dizer que vai ser fácil. Não é Não, romantizando. Não é fácil. não vai é. ser fácil. Nada é fácil. Não é sobre isso. Tem uma amiga minha que foi a primeira pessoa, Camila Fonseca. Ela também é nail designer, né? Manicure também. E eu me lembro dela falando, pegando na minha mão. E eu falei, esse gel, esse negócio aqui é esquisito. Ela falava, calma, que é assim mesmo. Você vai conseguir. Então, é esse tipo de pessoa que a gente tem que ter perto da gente. Pessoas que pegam na sua mão, igual quando a gente vai ensinar a criança a andar de bicicleta, né? Eu sei que ele é capaz, ele não sabe, mas eu sei que ele não vai cair. Como é importante. E a gente vai, e que nem você falou, né, romantizar? Não, você gasta dinheiro, você joga dinheiro com produto ou com o que seja que você... Toda a profissão, né? Vai ter dias que vai ser só pela misericórdia, mas vai ter dias vai, mas aí o dia que você olha pra trás, é que nem você falou, né, a Camila de 5 anos não é de hoje, a Jacineide, a Jaci Moraes, né? E eu acho que o importante é a gente errar coisas diferentes. O problema é quando a gente está errando na mesma coisa. Então, eu estou errando a mesma coisa que eu estava errando um mês atrás, 2 meses, 2 anos. Não, algo está errado. Aí tá um problema. Mas errar outras coisas diferentes, né? E fazer diferente. Então, não vai ser fácil, vai ter dia difícil, vai ter dia bom, vai ter ruim. E a gente que empreende é essa montanha-russa mesmo, né? E só quem empreende que sabe. Vai ter momentos mais tranquilos, mas a gente vai batalhar por isso, né? Isso pensando na maioria das empreendedoras, no nosso contexto, não é fácil. Não, nenhuma profissão. Não é simples, nem todo dia a gente está animada, mas a gente tem que lembrar qual que é o nosso propósito. Por que eu tô ali? Então, no dia ruim, principalmente. É, isso mesmo. É isso. Bom, nosso tempo tá passando, tá acabando. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, quem comentou. Não vai dar tempo da gente ler os comentários, mas muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Ó no time. É o nosso primeiro podcast de muitos, né? Próximo nós já vamos estar, eu pego de novo, gostei. Com certeza. Tchau, gente. Beijo, obrigada.